Bom dia. Começa a nossa jornada informativa. É o Bom Dia Moçambique, da televisão de Moçambique, a sua televisão. Segunda-feira, dia 15 de junho, o ano é 2026, Mundial de Futebol, aqui na televisão de Moçambique. Mas a quinzena da criança também está aqui a marcar presença. O Presidente da República e a esposa receberam crianças por ocasião da semana ou da quinzena da criança. Não se esqueça, o mês de junho é um mês carregado de muitos eventos. Tivemos o 1 de junho, Dia da Criança, temos o 25 de junho, temos também o 16 de junho. Portanto, é um mês histórico para o país e para a África. Nós olhamos para Moçambique, aqui no Bom Dia Moçambique, mas também olhamos para o mundo. Trazemos notícias do estrangeiro. Durante 2 horas estamos aqui. Significa que até às 8 horas não temos outra coisa senão casarmos-nos e estarmos aqui juntos para falar de Moçambique. E agora, atenção à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira. A previsão é anunciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Começamos com Maputo, máxima prevista para hoje 31 graus Celsius, é a temperatura mais alta para o país inteiro, esta segunda-feira. Xaixai 30, máxima temperatura para Inhambane, hoje 27 graus Celsius. A temperatura máxima anunciada para Beira, hoje 28 graus. A máxima prevista para Chimoio, 24. Olhamos ainda para o centro, para Tete, máxima 30 graus Celsius. Máxima esperada em Climane, 29. A máxima prevista para Nampula, 30. Para Pemba, a máxima 28 graus Celsius. O INAME anuncia para Lixinga 22 graus Celsius. E a esta hora em Lixinga estamos com tempo frio. 11 graus é a temperatura mínima para Lixinga. Vamos então desenvolver as notas programadas para este encontro com o país e com o mundo. E começamos mesmo com este encontro entre as crianças, o Presidente da República e a Primeira-Dama na Casa Oficial do Chefe do Estado. 1 de junho é o dia. Papai Chavo já chegou. Vou aprender como se ganha uma bandeira e vou saber o que custou a liberdade. Presidente da República e a esposa no ambiente descontraído com crianças provenientes de vários pontos da região metropolitana do Grande Maputo. Quem vai tirar foto? Crianças, Vamos ficar. Crianças. Meninos da força da vão aprender. Num cenário informal de domingo, no Palácio da Ponta Vermelha, residência oficial do chefe de Estado, Daniel Chapo e Guetta Chapo receberam e confraternizaram com os petizes no contexto da quinzena da criança. Proteger a criança é responsabilidade de todos. Responsabilidade dos pais, responsabilidade dos encarregados de educação e responsabilidade daqueles todos que cuidam a criança. Porque, como dizia o nosso saudoso presidente Samora Moisés Machel, a criança é uma flor que nunca murcha. E como estamos a ver aqui, estamos em alegria, com muita emoção, a comemorar o Dia Internacional da Criança, que aconteceu no dia 1, mas também porque depois da manhã é dia 16 de junho, Dia Internacional da Criança Africana. Por isso, Mamãe Guetta, a nossa mãe, resolveu que no domingo vamos abrir a Ponta Vermelha, a Casa dos Moçambicanos, para passarmos o dia no âmbito da comemoração da quinzena da criança com as crianças. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada por terem vindo à nossa casa, que também é a vossa casa. Quero dizer que a mamãe Guetta, papai Chapo, nos ama muito, muito, mas
só a vocês, mas a todas as crianças do Moçambique. O chefe de Estado enaltece as instituições, pessoas singulares e a comunicação social pela proteção e promoção dos direitos da criança. Em todos os órgãos de informação públicos e privadas, pelo carinho que vocês têm pelas nossas crianças, pelas mensagens que transmitem às nossas crianças nos programas infantis, pelo amor e carinho que demonstram às nossas crianças e, sobretudo, pela forma como educam as nossas crianças, que é o nosso futuro. Dizer muito obrigado de tios e de tias que cuidam das nossas crianças, nos infantários, nas escolas primárias, nas escolas pré-primárias e todos aqueles que, direto ou indiretamente, cuidam das nossas crianças em Moçambique. Muito obrigado. Os cânticos e poemas das crianças convidaram os presentes a uma profunda reflexão pela tônica e mensagens contidas. Pediam aos mais velhos maior atenção e respeito aos direitos das flores que nunca murcham. O dia 16 de junho traz uma lição muito sagrada. A voz de uma criança nunca deve ser calada. Hoje o estudo é direito. O livro é o nosso escudo. Resistência e coragem. O orgulho das crianças que, no passado, lutaram pelos seus direitos e pela sua identidade. África, my roots, África, my pride, oh, África! O momento descontraído e de convívio dominical culminou com um almoço de confraternização entre o presidente, primeira-dama da República e a pequenada. As crianças no topo da agenda nacional e internacional. Ontem, o Presidente da República, Daniel Chapo, e esposa Guetta Chapo receberam no Palácio da Ponta Vermelha, receberam as crianças para comemorar esta quinzena da criança. Amanhã, dia 16, é o Dia da Criança Africana. E continuamos a falar da criança. 2 dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade, cujos pais se encontram privados de liberdade, vão beneficiar de apoio na província de Gaza. A informação foi avançada pela Associação Raízes Fortes durante uma visita a reclusas do estabelecimento penitenciário provincial de Gaza, na cidade de Xai-Xai. É sabido muito bem, quando uma mãe ou um pai fica preso, a criança tende de alguma forma a sofrer qualquer bullying por aí. Então precisamos, todavia, que a gente reabilite essas crianças para viver como uma criança normal. Conseguimos fazer o levantamento de 21 crianças que estão numa situação desfavorecida. Segundo o porta-voz da associação, a assistência inclui a distribuição de bens essenciais, apoio educacional e acompanhamento psicossocial. Dentro deste ano mesmo, poderá já estar no centro de acolhimento. Por isso estamos a fazer levantamento desses dados, é para garantir mesmo o acolhimento dessas crianças, para garantir a educação deles. Para as detentas, o gesto demonstra que não foram esquecidas e dá-lhes forças para continuar a acreditar num futuro melhor dos seus petizes. Vai ser muito bom para muitas mães solteiras que não têm maridos em casa. As crianças vão estar nas boas mãos até as mães terminarem as suas penas aqui na cadeia. Até certa idade, a reclusa querendo pode permanecer com o seu filho, com o seu dependente aqui, mas a partir de certa idade já não pode, tem que buscar algum familiar, tem que buscar alguém que se possa responsabilizar para dar continuidade com assistência à criança. Então, esta associação vem nos ajudar. Depois de Maputo, Gaza é a segunda província a beneficiar desta iniciativa levada a cabo pela Associação Raízes Fortes. Criança na agenda do Dia Nacional e Internacional. Crianças internadas na pediatria do Hospital Central da Beira beneficiam de produtos alimentares e de higiene no âmbito das celebrações da Quinzena da Criança. Com o objetivo de proporcionar um ambiente mais alegre e de esperança aos petizes no âmbito da Quinzena da Criança, uma congregação religiosa na Beira ofereceu alimentos e produtos de higiene às crianças internadas na pediatria do Hospital Central da Beira. We just wanted to celebrate the children. Giving is very, very important. Yeah. Even the Bible said, give and it shall be given unto you. This is the first time you're
doing this? Yeah, actually, yes. This is the first time we are doing it as a church. Yeah. We'll keep doing it as long as God help us. Ninabereka brigado, mina kutujitari kudarishitemu, anapiana descartáveis que cabe, levava morijudari na brigado takuta. A iniciativa foi bem recebida pelos petizes, seus acompanhantes e pela equipa hospitalar. Dizer que é gratificante que tenhamos parceiros, sabendo que a vida hoje em dia não está assim tão fácil, receber uma ajuda desse tamanho. Que temos é pedir muito obrigada à Igreja Redimida pela ajuda. I pray that the Lord will heal every child here. We walk around and I saw the situation of the children, it's really touching. A pediatria do Hospital Central da Beira tem capacidade para 189 camas e acolhe atualmente cerca de 60 crianças internadas com diferentes patologias. 6h11. Vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde, sim. O Hospital Central da Beira registra uma média de 2 casos de acidente vascular cerebral por dia. Informação com Cândida Duarte e Carlos Gemus, a partir da cidade da Beira. Acidente vascular cerebral, uma doença grave que pode provocar morte ou deixar sequelas na fala, mobilidade reduzida e perda de memória. Passou a ser uma das causas de internamento no Hospital Central da Beira, que atualmente atende uma média de 2 pacientes com AVC por dia. Nos primeiros 5 meses foram atendidos cerca de 97 casos de AVCs, em que a maior parte, cerca de 70 casos foram AVC isquêmico e 27 AVC hemorrágico, dos quais normalmente diariamente temos em média atendidos 2 pacientes diariamente com AVC nesse momento. E o mês de janeiro foi o mês que tivemos o maior número de doentes, tivemos cerca de 97 doentes, 38 doentes só foram atendidos no mês de janeiro. Entre os principais sinais de alerta estão a fraqueza súbita de um dos lados do corpo, dificuldades em falar, perda de visão e dores de cabeça intensas. O diretor do Serviço de Urgência aponta alguns fatores de risco, mas comuns. Os principais fatores, um deles é a hipertensão. Além da hipertensão tem a diabetes mellitus, além de diabetes tem o sedentarismo, além do sedentarismo tem a idade avançada, mas esses fatores de risco muitas das vezes estão relacionados com o nosso estilo de vida. Normalmente estamos habituados, os hipertensos, antigamente pensávamos que os hipertensos eram nossos pais, as pessoas mais velhas, mas agora encontramos jovens de seus 30, 40 anos já hipertensos. Face ao cenário, o Hospital Central da Beira reforça o apelo à população para a adoção de estilos de vida saudáveis, controle regular da pressão arterial e procura imediata de assistência médica ao surgirem os primeiros sintomas. Mantemos o foco no Hospital Central da Beira, onde mais de 350 pacientes com distúrbios mentais e distúrbios de comportamento foram internados no serviço de psiquiatria. O diretor interino do Serviço de Psiquiatria do Hospital Central da Beira disse que o consumo excessivo de drogas é a maior causa que leva pessoas a serem internadas na maior unidade sanitária da região centro do país com distúrbios mentais. Neste 2026 nós já tivemos 358 pacientes internados, não é? E 40% desses eram de pacientes com perturbações mentais associadas ao uso de substâncias. E veja que desses 358 pacientes, esses não são pacientes novos, né? Grande parte desses pacientes são os mesmos pacientes que têm sido internados nos últimos anos por causa da substância. Mas o que nos assusta também é o crescente número de pacientes que usam heroína. Outra substância que nos preocupa muito
é a que é chamada vulgarmente de zombo. Afonso Fumo explica que a situação preocupa o Hospital Central da Beira, sobretudo pelo facto de não existir uma unidade psiquiátrica especializada, senão uma enfermaria para o atendimento dos pacientes com perturbações mentais. Nossa enfermaria é um lugar fechado, não é? Nós não temos possibilidades de colocar o paciente, por exemplo, num quintal, onde eles devem apanhar ar, onde eles devem apanhar raios solares, de uma forma segura. Para um hospital psiquiátrico, o paciente ficaria mais tempo numa unidade sanitária, onde, com muita calma, atividades do ponto de vista sociais seriam desenvolvidas, como, por exemplo, encontrar os seus familiares, ou, depois de encontrar os seus familiares, fazer um engajamento para que eles consigam perceber do que o seu familiar padece, para aqueles que possam receber o seu familiar. Fumo alerta para a necessidade de reforço dos serviços de saúde mental e de ações de prevenção, sobretudo entre os jovens. 6h16, hora do dia 15 de junho do ano 2026. É segunda-feira. Bom dia, bom dia. Manhã fresca ainda. Maputo hoje conta com a temperatura mais elevada, 31 graus, é o anúncio feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Governo Central cria equipa técnica multissectorial para reforçar a capacitação de gestores de recursos humanos de diferentes setores da vida da função pública a nível nacional. O gabinete de Sua Excelência, O ministro da Administração Estatal e Função Pública falava em Sofala depois de visitar as autarquias da província. Nos pontos por onde escalou, Inocêncio Impissa interagiu diretamente com funcionários que apresentaram várias preocupações. Do leque destas, destacam-se a morosidade na tramitação de processos relacionados com as promoções, progressões, fixação de pensões de reforma, subsídio de morte, entre outras. Posto isto, o governante manteve na Beira encontro com gestores dos recursos humanos de todos os distritos da província, onde referiu que algumas medidas devem ser tomadas urgentemente. Para resolver pontualmente o problema, o que temos que fazer agora é criar uma espécie de uma campanha. E essa campanha não vai se confinar apenas àqueles que realizam esta atividade no dia a dia, mas vamos reforçar com quadros, gestores de recursos humanos de outras instituições que vão, em forma de campanha, acelerar o processo de contagem de tempo para facilitar que o processo que avulta hoje dentro daquele serviço provincial sejam efetivamente reduzidos. A ação terá o acompanhamento quinzenal do Ministério de Tutela, que promete em 2 meses dar vazão ao volume de processos pendentes. E como dissemos, nós vamos acompanhar de forma quinzenal para permitir que a campanha efetivamente tenha resultado e possamos introduzir soluções ou medidas necessárias. A outra é a capacitação dos nossos colegas ao nível dos distritos, para nos distritos, quando submetem solicitações para esta declaração, já tenha sido feita a contagem de tempo, porque a lei, portanto, o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, indica que cada unidade orgânica, cada unidade de gestão, deverá garantir a contagem de tempo dos seus funcionários, até porque eles estão ali. Os seus processos de serviço, de trabalho, os processos individuais, estão na instituição. Então faz sentido que seja esta instituição a fazer a contagem de tempo, os cortes e tudo, para depois garantir que o Serviço de Finanças faça a devida tanto confirmação e passagem do documento respectivo para efeitos da aposentação. Inocêncio Impissa reconhece que o problema é de âmbito nacional, daí que a medida irá abranger todo o país. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, apreendeu nos armazéns de uma empresa privada no Aeroporto Internacional de Maputo, apreendeu cerca de 4 toneladas de fentanil. Esta é uma droga sintética, perigosa, com alto risco de morte e mais potente do que a heroína, a morfina e a cocaína. É uma das maiores apreensões de drogas realizadas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal nos últimos tempos.
cerca de 4 toneladas de fentanil, uma droga sintética perigosa com alto risco de morte e mais potente do que a heroína, a morfina e a cocaína foram apreendidas nos armazéns de uma empresa privada no Aeroporto Internacional de Maputo na última sexta-feira. Trata-se de uma das maiores apreensões dos últimos tempos. A referida droga encontrava-se acondicionada em 50 caixas, contendo 30 pacotes com o peso de 2,2 kg, totalizando 1.500 pacotes, que, submetida a um exame de química forense no Laboratório de Criminalística do Cernic, concluiu-se que se trata de droga sintética com a composição de Benadryl e fentanil. Um cidadão nacional e um nigeriano suspeitos de envolvimento no caso estão detidos. Detido um cidadão nacional, e da sua audição sumária, o mesmo referiu que o destinatário e proprietário da droga é um cidadão de nacionalidade nigeriana, tendo sido também detido esta manhã. O Cernic garante estar a aprofundar as investigações para desmantelar esta rede internacional de tráfico de drogas. O Cernic, de forma proativa e através das suas fontes, havia tomado conhecimento da vinda desta droga com indicações de que a mesma seria proveniente do Brasil. Com destino a Maputo, do monitoramento efetuado, apurou-se que a droga foi expedida da Índia para o Maputo, com trânsito em Doha, tendo chegado no dia 7 do corrente mês. Da vigilância operativa posicionada no aeroporto para a detenção dos indivíduos que viriam levantá-la, constatou-se que os mesmos desencadearam mecanismos de recrutar funcionários das alfândegas para o seu levantamento. Os suspeitos serão encaminhados a outros trâmites legais para o esclarecimento do caso, identificação de outros membros envolvidos e aplicação das respectivas sanções. A produção deste Bom Dia Moçambique está a cargo de Washimaz Vilanculo, a realização na responsabilidade de Armando Souza. Já temos algum sinal de exterior? Pergunta à produção, realização, à equipa. Temos algum sinal do exterior? Vamos ter sinal do exterior? Vamos ter ou não vamos ter? Vamos ter. Tudo bem, tudo bem. Continuamos a olhar Moçambique neste encontro com o país e com o mundo. É segunda-feira, é dia 15 de junho. O Conselho Municipal da cidade de Nampula vai em breve arrancar com um projeto de requalificação de edifícios que já duram há mais de 50 anos. Informação com Elisa Fernando, a partir de Nampula. São edifícios antigos construídos no tempo colonial, como os prédios Maconde, Prédio Branco, Fabião, Comboio, entre outros, localizados no coração da cidade de Nampula, que há décadas necessitam de recuperação interior e exterior. É na intenção da materialização do sonho de transformar a cidade de Nampula num pequeno Dubai que o Conselho Autárquico vai dar início ao projeto de requalificação destas infraestruturas e alguns estabelecimentos comerciais. Estamos a começar um projeto piloto que é transformar os prédios, mudar a face dos prédios, para fazer a pavimentação daqueles prédios. Temos alguma satisfação porque reunimos com os nossos inquilinos, com os inquilinos dos prédios, fizemos uma reunião de consulta em relação a como é que eles queriam que fossem feitas as obras. Houve uma anuência de todos os moradores, porque sentiam que era a primeira vez, há mais de 50 anos, que aqueles prédios nunca sofriam obras de reabilitação. Além da reabilitação da estrutura dos edifícios, a edilidade vai melhorar o sistema de saneamento, uma medida que tem em vista manter a higiene e segurança dos moradores. Uma boa iniciativa, que também é um desenvolvimento da nossa cidade de Nampula, que a nossa cidade vai tornar um brilho, uma luz. Vai criar também um ambiente atrativo, visto que as infraestruturas são antigas e estão meio gastas, então vai melhorar a imagem da cidade. Construíram há muito tempo, outros prédios são do tempo colonial, que já não se fazia mesmo reabilitação. A nossa cidade vai ficar mais bonita. O projeto de viabilização das obras de reabilitação de imóveis em Nampula vai ser assegurado com fundos do município e parceiros. Trabalha-se então na cidade de Nampula para requalificar edifícios. Portanto, são infraestruturas que fazem parte da história da cidade de Nampula.
E agora vamos escalar a província do Niassa, com a reportagem de Filipe Germano e Hélder da Conceição, dando conta que 250 milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a 16 milhões de meticais, é o mínimo necessário para reabilitar as estradas regionais que ligam a vila de Metangula à localidade de Lupiliche, no distrito do Lago. No primeiro trimestre deste ano, o secretário de Estado no Niassa, Silva Livone, visitou Lupiliche em plena época chuvosa, uma área de exploração de ouro, mas que não beneficia diretamente as comunidades locais. Em Moçambique, Niassa, Metangula, Lago e Lupiliche sai a perder. E o nosso povo sofre, nós não vamos permitir isso. A população sabe que aqui explora-se ouro. E eles continuam cada vez mais pobres. E vocês são enganados, aldrabados com 20 mil meticais, 50 mil meticais, bebida, porcelanas, miçangas, panos, tecidos, roupas, e entregam minério de grande valor comercial do mundo. Neste encontro com membros das cooperativas e empresas que exploram ouro em Lupiliche, Silva Livone disse que elas, no âmbito da responsabilidade social, devem financiar a reabilitação da estrada Metangula-Xune, Xune-Lupiliche. Na altura, explicou que seria feito o levantamento das necessidades financeiras para o efeito. E nós vamos redistribuir este valor da construção da estrada de cada empresa. Foi feito o levantamento preliminar das necessidades financeiras no intervalo entre os 2 primeiros trimestres do ano, mesmo durante a época chuvosa. Produziu o relatório sobre os custos da construção e reabilitação daquela estrada, que não é pouco dinheiro, são mais de 250 milhões de dólares, que vamos precisar para a construção de pontões, pontecas, aquedutos, mas também o melhoramento da plataforma. As empresas todas foram notificadas. Perto de 10 empresas nacionais e chinesas e algumas cooperativas mineiras exploram ouro na localidade de Lupiliche, posto administrativo de Cobwe, distrito do Lago, no Niassa. Ainda o foco está na província do Niassa, onde começam a surgir os primeiros efeitos das medidas impostas pelo secretário de Estado às empresas e cooperativas que exploram ouro em Lupiliche. Este sábado, o delegado da Administração Nacional de Estradas, Clidson Maqueza, setor de Minas no Niassa e responsáveis de algumas empresas que exploram ouro em Lupiliche, distrito do Lago, percorreram cerca de 200 quilômetros das estradas Nacional 361 Maniamba-Metangula, Regional 734 Metangula-Xune e Regional 735 Xune-Lupiliche para fazer um levantamento exaustivo de todas as estruturas danificadas, que é de forma que as empresas mineradoras contribuam de sobremaneira para a reposição dos danos criados, sobretudo por essas empresas que transportavam equipamentos abnormais e pesados. Os primeiros sinais. As empresas comprometeram-se em mobilizar recursos financeiros, que é para fazer o melhoramento da plataforma da estrada, num todo, desde Maniamba até Lupiliche, passando pelo distrito do Lago. Temos muitas aldeias ao longo da estrada a que me referi e que não queremos ter risco de uma ambulância, por exemplo, não poder trafegar com uma mulher grávida, por exemplo, e termos danos maiores humanos. Clidson Maqueza fez saber que a Lupiliche Mining, uma das 8 empresas nacionais e chinesas que exploram ouro em Lupiliche, manifestou interesse de financiar os trabalhos de abertura de pouco mais de 200 metros de desvio da ponte sobre o rio Nuandiche, em risco de desabar no quilômetro 5 da Estrada Nacional 361 Maniamba-Metangula. Que é para os caminhões de carga pesada não se fazerem por cima da ponte. O traçado do desvio da ponte, em perspectiva, vai atravessar o rio Nuandiche. Vamos construir um drift, um dispositivo de drenagem. A linha de água vai passar por cima dessa estrutura e, consequentemente, também os caminhões vão passar por cima deste drift. Nessa altura, a Administração Nacional de Estradas no Niassa vai pedir colaboração de todos, população, lideranças comunitárias, governo do Distrito do Lago e utentes desta estrada. Está reforçada a interdição de circulação de veículos com carga acima de 30 toneladas na Estrada Nacional número 361, Manimba-Metangula, com a colocação de uma báscula móvel.
No início da semana finda, portanto, segunda-feira, 8 de julho de 2026, o secretário de Estado no Niassa interditou a circulação de veículos com carga acima de 30 toneladas no troço Maniamba-Metangula, na Estrada Nacional 361. A estrada está sendo solicitada a cargas abnormais e pesadas e, em resultado disso, algumas estruturas hidráulicas vão sendo danificadas. É mesmo por conta da danificação das estruturas de estradas que Silva Livone ordenou a interdição da circulação de veículos com carga acima de 30 toneladas. Livone quer que os operadores nacionais e chineses que exploram ouro em Lupeliche, para onde transportam carga pesada, maquinaria e equipamentos de escavação, reparem os danos e reabilitem as rodovias. Para melhorar a circulação de toda a população, a circulação de pessoas e bens, e de forma que as empresas mineradoras também circulam de forma cômoda e segura. No terreno, cumpre-se a medida decretada por Silva Livone. Foram destacados agentes da Polícia de Proteção e montada cancela. Este sábado, a Administração Nacional de Estradas, no Niassa, instalou báscula móvel. Que vai fazendo o controle de cargas para que não se agravam as patologias, sobretudo nas estruturas hidráulicas e também na plataforma da estrada. Aqui nós controlamos, temos toda a informação do veículo, temos aqui onde colocamos a matrícula do veículo, aqui colocamos a tara do veículo e depois tiramos a informação completa do veículo, que é o peso de cada eixo, e depois fazemos o cálculo de acordo com a legislação. Este computador é um computador completo, porque traz consigo toda a informação do veículo e toda a informação da carga que o caminhonista traz. O caminhonista diz o que leva e nós confirmamos com o peso que a carga traz. Populares em Maniamba aplaudem a medida de Silva Fernando Livone. É uma boa decisão porque a estrada já está destruída mesmo. Porque esses caminhões grandes estão destruídos, principalmente essa ponte daqui, primeira ponte de Nandis, é que está muito perigo. Este sábado de manhã, pelo menos 6 caminhões transportando cimento e combustível das empresas que exploram ouro em Lupeliche estavam retidas em Maniamba por conta da restrição imposta pelo secretário de Estado no Niassa, Silva Fernando Livone. São 6 horas e 32 minutos, hora de Moçambique, de segunda-feira, dia 15 de junho. Estamos na quinzena da criança. Aqui, nós destacamos assuntos da atualidade nacional e internacional. Não se esqueça, na agenda do dia, uma família, uma horta. Vamos fazer face aos desafios do presente momento. Devemos produzir, devemos realizar, mas tudo antes com planificação. Nós voltamos dentro de pouco tempo, depois do nosso curto intervalo, neste encontro com o país e com o mundo. Bom dia, Moçambique. Aqui na agenda temos uma família, uma horta, na agenda do dia, a nível nacional. E vamos saber como está a província de Inhambane neste capítulo. Ora, o distrito de Mabote, no norte da província de Inhambane, lidera uma campanha de produção de hortas caseiras para abastecer o mercado local. Informação com Kadimo Abdul e imagem de Lamek Júnior. Vamos para outro assunto. A pergunta que faço à realização, Armando Sousa. Não temos esta matéria agora. Estamos a falar do distrito de Mabote, sim, norte da província de Inhambane, que lidera uma campanha de produção de hortas caseiras para abastecer o mercado local. Kadimo Abdul com informação. Conhecido pela escassez de chuvas e frequentes secas que comprometem a atividade agrícola, Mabote enfrenta desafios constantes para garantir uma produção sustentável. No entanto, é neste cenário adverso que dezenas de famílias começam a colher resultados encorajadores através da prática de hortas caseiras. Esta minha pequena horta, pelo menos tem melhorado um pouco a minha dieta alimentar.
Não só tem reduzido também os custos da alimentação. Como na minha horta tem um pouco de alface, tem um pouco de couve, tem um pouco de cebola. Então tem reduzido aquilo que são custos das despesas alimentares na família. Ganho a renda familiar, além do meu consumo, forneço meus vizinhos, amigos e levo a horta para o mercado. Com recurso a técnicas simples da agricultura de conservação, os moradores transformam pequenos espaços em verdadeiros campos de hortícolas. A horta caseira Mabote é uma realidade, é uma febre, é uma bandeira que significa aquilo que é o nosso dia a dia. Então, estamos numa situação boa de produção de hortícolas em todos os setores e estamos numa situação clara de que a segurança alimentar a esse período está garantida. Com esta iniciativa, o distrito de Mabote deixa de receber hortícolas dos distritos de Vilanculo e Massinga. Depois de escalarmos o distrito de Mabote, na província de Inhambane, no norte da província de Inhambane, vamos escalar o município da Matola. Estradas degradadas. Os automobilistas reclamam para a necessidade de reabilitação destas vias. Cruciais para os utentes da Matola. Por aqui, diariamente, havia um fluxo intenso de automobilistas, fato que mudou completamente há cerca de 1 ano e meio. Falar a verdade, mas somar muitos prejuízos. Pior é na parte da suspensão dos carros. É só ver que essa obra aqui já está há mais de 1 ano e meio. Já vai para 2 anos. Tem um buraco ali, fecham. Eles costumam vir só às sextas-feiras só. E sábado, depois desaparecem. Abrem um buraco ali, fecham, estragam os tubos de água. As escavações constantes, buracos e águas pluviais paralisaram quase tudo. Um dia estão ali, um dia estão ali. Estão aqui todos os dias. E os cobradores, motoristas, já não estão aqui, fugiram dessa estrada. Já andas de lá, o que é daquela estrada lá. Já não temos amigos, já estão lá todos, já não temos clientes e fecharam nossos negócios. Todos os dias é história aqui, não estamos a perceber o que está a acontecer exatamente aqui no cruzamento. Preciso primeiro é haver coragem, não é? Os sítios onde andaram a construir, autorizaram construções, não é? Tem que tirar aquilo tudo. Aquela gente tem que sair dali e para a água ter o seu percurso, mais nada. Enquanto isso, as obras decorrem num ritmo desencorajador, segundo os utentes das avenidas 5 de Fevereiro e João Quixissano. Contactada a idilidade, esta mostrou-se indisponível para pronunciar-se sobre o assunto. Estamos com 42 minutos depois das 6 horas de segunda-feira, dia 15 de junho. O governo repatriou ontem, domingo, repatriou 24 cidadãos na sequência dos ataques xenófobos que se têm registado na África do Sul. Os 24 cidadãos integram um grupo de mais de 600 moçambicanos forçados a abandonar as zonas onde viviam no município de Cabo das Agulhas, na África do Sul, na sequência de ações de grupos anti-imigração. Perante a situação, o grupo lamenta a perda de bens e as condições em que foi obrigado a deixar os postos de trabalho. Agora estou a chorar, meu telefone não levei, meu dinheiro não cheguei a receber, aquele bolso não me deu meu dinheiro porque ele não está a gostar de eu passar para Moçambique. Só todas as coisas ficou assim, parado. Acho que este mês eu costumo receber meu dinheiro por semana. Só semana passada trabalhei 5 dias e esta semana trabalhei 2 dias. Não me deu dinheiro. Tomás Nhamunda, um dos cidadãos repatriados, destaca o apoio prestado pelo governo moçambicano e manifesta gratidão pela assistência durante o processo de regresso à terra natal. Só apenas agradecer pelo trabalho que fizeram, porque nós já estamos desesperados, não sabemos onde ir, porque uma coisa é que foi de repente. Dinheiro nem tínhamos. Está a ver uma coisa dessa, quando você sai em casa para cá,
a chegar aqui, a situação é outra. Com esta ação, o governo reafirma o compromisso de apoiar os moçambicanos afetados pelos ataques xenófobos. Parte dos moçambicanos já regressou, alguns já estão, inclusive, nas suas províncias. Equipes do governo estão a trabalhar com as entidades aqui para podermos receber os nossos compatriotas. Espera-se que a operação contribua para assegurar o regresso seguro dos cidadãos afetados e o acompanhamento contínuo das autoridades no processo de assistência e reintegração. Estamos no grande formato. Crianças e adolescentes com albinismo na província de Gaza, no sul de Moçambique, solicitam o fim da discriminação, exclusão social, solicitam também mais proteção contra o câncer da pele, que já matou 2 pessoas nos últimos 2 anos. Informação com Isidro Macuacua, imagem de Domingos Tomás, a partir de Gaza. O preconceito, discriminação e exclusão social da pessoa com albinismo prevalece em Moçambique e a província de Gaza não é exceção. Nós, os albinos, enfrentamos muitas dificuldades e principalmente nas escolas, na sociedade que nós se encontramos. Nós sofremos bullying, as pessoas nos chamam de apelidos. Você é bolada, você é chijane, você é dinheiro. Umas frases ofensivas. Eu não consigo acatar todos já no meu pensamento. Depois, como tenho a doença de epilepsia, então acabo tendo uma recaída de imediato. Em repúdio à violência psicológica e física contra a pessoa com pigmentação da pele, a Associação de Albinismo de Moçambique promoveu uma marcha de consciencialização da sociedade na cidade de Chocó. Queremos que as entidades do Estado, não governamentais, a sociedade civil, religiosa, despertem atenção na inclusão. Aquelas pessoas que parecem não vale, tem que ser dado atenção e proteção. Perdemos no ano 2024 um irmão vítima de câncer e em 2025 uma criança. As crianças, jovens e idosos com albinismo em Gaza reiteram os apelos para o fim da discriminação e exclusão social. O repórter Domingos Sabite conta aqui a história de um funcionário público com albinismo na província do Niassa. Hassan Shilapula, professor desde 2014. Inicialmente afeto ao distrito de Marrupa, foi forçado a se transferir a Lixinga em 2015. Aqui naquela zona a segurança não era das melhores. Foi um momento difícil para mim, porque já tive mais de 3 tentativas e a última vez foi a mais triste, que eles chegaram na minha residência com o intuito de arrombar a porta, mas não deu certo graças à intervenção rápida da polícia. Mesmo estando em Lixinga, relata casos de desconforto por conta da condição da sua pele. Porque todo cuidado é pouco. São as mesmas pessoas que nós confiamos e são as mesmas pessoas que amanhã nos fazem mal. Tal como Shilapula, as irmãs Cidália e Palmira Chalé, jovens cheias de sonhos, mas em algum momento limitadas pela sua condição e insegurança. Saber que a nossa raça para outros é como parte de uma riqueza, né? Obtém riquezas. Então isso me deixava muito triste e desanimada, às vezes deprimida. Muita gente não tem acesso à informação sobre o albinismo, então eu acho que deveriam implementar mais projetos acerca disso. Na sociedade, né, isso não falta, humilhação, como é que é, você como é que tem esse tipo de crianças, não sei o quê. Então eu sempre digo, é Deus que me deu. Eu falo para elas que devem ter cuidado,
não podem andar na noite, alta noite, ou não podem ter amizades assim. A PRM e a Associação Canimambo de pessoas com problemas de pigmentação da pele não apresentam registro de casos de violência contra albinos, pelo menos nos últimos 3 anos. Ainda assim, o estigma e a discriminação constituem barreira. Queremos afirmar que a situação da ordem neste campo de atuação não tivemos registro de nenhum caso. Portadores do albinismo, nós também somos iguais, então não deveria haver esse preconceito. Sim. Bem-vindo Macoca, especialista em direitos humanos e advogado de profissão, fala do tratamento de casos criminais contra pessoas com problemas de pigmentação da pele no Niassa. Nas situações, por exemplo, do homicídio, a moldura penal varia de 16 a 20 anos. Esta moldura penal pode ser agravada de acordo com as circunstâncias de cometimento do crime. Este tem um tratamento jurídico severo, do ponto de vista jurídico penal. Tanto a tentativa é punível, assim como a consumação do tipo legal de crime de acordo com os fatos como sucederam. As pessoas com problemas de pigmentação da pele no Niassa defendem a consciencialização das comunidades sobre esta condição e desencorajam a sua associação a atos supersticiosos. E na província da Zambésia, governo e sociedade civil defendem o fim de raptos e sequestros de pessoas com albinismo. A reportagem é de Virgílio Gonçalves. Os assassinatos de pessoas com problemas de pigmentação de pele na Zambésia têm como móvel motivos supersticiosos. O negócio de tráfico de órgãos humanos de pessoas com albinismo tem como destino o vizinho Malawi. Do ano passado a esta parte, a província da Zambésia registrou 6 casos de raptos e outros abusos envolvendo pessoas com albinismo. Estes casos que foram reportados, importa referir que 3 estão ligados à perseguição de pessoas com albinismo para finalidades obscuras, ou seja, do obscurantismo. Para inverter o quadro, a Associação de Pessoas com Deficiência na Zambésia tem estado a trabalhar junto das comunidades, levando a cabo campanhas de sensibilização para maior consciencialização sobre a proteção de pessoas com albinismo. E nós temos trabalhado conjuntamente na sensibilização da sociedade sobre os direitos humanos, sobretudo, porque são esses direitos que nos unem. Esses direitos são violados sistematicamente para todos aqueles que são pessoas com deficiência. É maior foco com pessoas com albinismo. Toda esta superstição em torno do albinismo, então eu gostaria de apelar que essas pessoas pudessem dar-se mais oportunidade de ter informação sobre o albinismo. Temos as associações que trabalham com pessoas com essa condição, que são a albimose e Amor à Vida. Cristiano Kumban, delegado regional Centro e Norte da agremiação, chama atenção para a necessidade da proteção de pessoas com problemas de pigmentação da pele, tendo apelado à vigilância e à denúncia de casos de rapto e extração de órgãos humanos. Na verdade, o grande apelo é sensibilizar a todas as forças vivas, por forma a que possam valorizar toda pessoa com albinismo. A diretora provincial de Gênero, Criança e Ação Social na Zambésia disse que o governo tem estado a prestar apoio social às vítimas da violência contra pessoas com albinismo. E temos apoiado a eles em tudo o que é necessário. Quando há dificuldades, quando há problemas, e temos também empoderando a eles. No âmbito das nossas políticas de empoderamento, temos sempre incluído esta camada para mostrar que eles também, no meio de todos, eles são como nós. Este sábado celebrou-se em todo o mundo o Dia Internacional de Consciencialização sobre o Albinismo. Sobre esta matéria, ontem no telejornal tivemos como convidada Laurinda Tembe, da Associação Amor à Vida. Convidada neste telejornal, ela vem em representação da Associação Amor à Vida. Muito boa noite, Laurinda Tembe. Como é a vida
da pessoa com albinismo em Moçambique? Boa noite. Dizer que não tem sido nada fácil, sabendo que tem sofrido, né, essas represálias nas ruas e o grande vilão do sol. Sol. É muito complicado. Isso é muito complicado, sabendo que a nossa pele, não temos melanina, e à medida que a gente se expõe ao sol, corremos riscos severos em adquirir o cancro da pele, que acaba levando à morte precoce, sabendo que o nosso país também não dispõe de unidades sanitárias específicas, a classe médica, para poder atender essa camada social. Qual seria a saída possível, a alternativa, face a esses todos os constrangimentos? Primeiro, a remoção das barreiras, Refiro-me às taxas alfandegárias para a importação do próprio protetor solar, que sabemos que já está na lista medicamentosa a nível mundial, mas, entretanto, não temos este protetor solar nos nossos hospitais, nas nossas farmácias, razão pela qual Moçambique ainda olha esse produto farmacêutico como um luxo que, na verdade, para nós, portadores do albinismo, é uma necessidade, é forma de fazer a justiça social pela essa camada. Quanto é que está a unidade de protetor solar no mercado moçambicano? Estamos a assumir que uma pessoa com albinismo, em média, no mês pode usar 1 litro deste mesmo protetor solar, que no nosso mercado só 30 ml está mais ou menos a 3.500 meticais. 30 ml, 3.500 meticais. Isso. E a pessoa necessita num mês mais ou menos 1 litro. Isso. É insustentável isto. É. Qual o que é que vocês pedem às autoridades moçambicanas, à sociedade civil, para contornar este dilema? Conforme eu já dizia, apelamos às entidades competentes que faça alguma coisa por nós. Afinal de contas, sabemos que esse protetor solar trata-se de uma justiça pública, é devolver a dignidade a toda pessoa portadora do albinismo. E que tal a isenção de taxas aduaneiras, E bem como oferecer aos que não podem adquirir. Nota que somente cá em Maputo temos várias pessoas que nunca ouviram falar do protetor solar, o que é muito crítico. Vocês já fizeram um pedido especial às autoridades moçambicanas de forma formal? Essa facilitação na compra do protetor solar? Sim. Bem mesmo ao longo dessas nossas comemorações, de 8 a 13, nós tivemos conferência de imprensa, tivemos mesa redonda com todas as entidades competentes, já apresentamos esse nosso grito de apelo. Certamente que já temos lá nessa lista medicamentosa, mas o que falta é ação. Ação. Isso. Ok. As pessoas com albinismo em Moçambique, de repente, viraram alvo da superstição, com a alegação de que os seus órgãos geram riqueza. Como é que lidam com este mito e até que ponto é uma ameaça real a vocês isto? Não tem sido nada fácil. Primeiro, permitam-me dizer que uma pessoa com albinismo não é símbolo de riqueza,
Não cura nenhuma doença, não desaparece quando morre, é enterrado como qualquer um. E consoante os rápidos, não tem sido nada fácil, visto que temos muita gente que vive se escondendo, não é? Não tem a sua vida normal como todo mundo tem. Temos crianças que ficam trancadas, não frequentam as escolas justamente por temer esses raptos. Okay. Vocês têm o registro do número de casos de raptos, ameaças à vida? Tem alguns dados? Bom, eu não estaria cá a avançar os números. Nós sabemos que há 3, 4 anos atrás foi muita gente mesmo que sofreu esses raptos, mas de uns tempos para cá tende a reduzir isso. E que mecanismos de segurança foram criados para garantir a proteção destas vítimas? Consoante aos raptos, o governo tem garantido o policiamento, não é? Nas zonas de risco. Claramente que os pais também têm redobrado as atenções. Ok. E qual é o número de pessoas com albinismo em Moçambique? Vocês têm essas estatísticas? A estatística não temos. Não temos, mas a certeza é uma. Somos muitos, muitos mesmo. Não sei se fica uma mensagem no final desta entrevista à sociedade moçambicana e ao governo moçambicano. Orgulhosamente, na minha pele, celebrando todos os tons de pele. Esse foi o lema que foi escolhido a nível mundial e cá em Moçambique decidimos gritar pelo protetor solar, que foi a grande temática dessas celebrações. Apelar às entidades competentes que nos ajudem, nos devolvam a dignidade. Cá estamos, mais uma vez, a lançar esse apelo. A cada minuto que falamos, é um irmão que padece por causa de cancro de pele. Laurinda Tempo, muito. Estamos aqui, depois do nosso grande formato, estamos aqui a assinalar a entrada para a segunda hora do nosso encontro com o País e com o Mundo, porque são 7h01. Nesta segunda hora temos esta oportunidade soberana de conversar com o engenheiro Laís Mucavel. Ele é diretor da Divisão de Licenciamento e Certificação Digital no Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. Ora, qual é o assunto mesmo? É a certificação e o licenciamento dos provedores intermediários de serviços eletrónicos e de operações de plataformas digitais. Engenheiro, o que é que estamos a falar exatamente? Bom dia. Antes de mais, gostaria de cumprimentar ao senhor jornalista e aos telespectadores. Eu agradeço em nome de toda a equipa da televisão de Moçambique. E dizer também, é uma honra estarmos neste programa. Em nome do INTIC, agradecemos também ter uma oportunidade para esclarecer ao cidadão moçambicano a volta desta temática que, de facto, precisa de ser desmistificada alguns conceitos para melhor entendimento e criar um espaço para que os moçambicanos que detêm essas plataformas possam ter interesse de se licenciar e registrar junto ao Instituto Nacional de Tecnologia de Sistemas de Informação. Estamos a falar das plataformas digitais. Exatamente. Então, colocada a questão, não vamos entrar em conceitos de definições, mas talvez tentar esclarecer e trazer alguns exemplos de que são plataformas digitais. Nós, quando falamos de plataformas digitais, falamos de todos os sistemas que permitem com que o cidadão possa, não é,
intermediar, por exemplo, para efeitos de vendas, por exemplo. Estamos a falar de um sistema de venda como a Bazar, não é? Estamos a falar de plataformas como Amazon, estamos a falar dos WhatsApps, estamos a falar dos Facebooks, estamos a falar de plataformas como, desculpa-me a publicidade, Yango, estamos a falar de plataformas como Mola, Mcash, M-Pesa. São essas plataformas das quais... Todo o sistema digital que vigora no país merece, então, este tratamento por parte do governo, que é o licenciamento e certificação. Somente aqueles que fornecem, uns vão ser registrados somente. Os que não usam essas plataformas para venda. Se usa a plataforma para efeitos de venda, aí sim vai ter que fazer o licenciamento. E isto tem efeitos naquilo que é a coleta de receitas para o Estado? Sim. De que forma? Tem dois momentos. Tem o primeiro momento que é no ato do licenciamento. Tem no ato do licenciamento e uma entidade licenciada logo passa a ter um certo contrato com o Estado e daí em diante ela poderá pagar os seus direitos junto à autoridade tributária, por exemplo. O chamado fisco. O fisco. E porque temos que perceber que estas plataformas concorrem com aquelas que neste momento operam fisicamente, alguns serviços. Porque a plataforma em si não é o negócio definido, mas sim em cima da plataforma nós colocamos o negócio. Olhemos, por exemplo, para as plataformas de televisão. Hoje em dia a televisão de Moçambique paga os seus direitos, não é? A televisão de Moçambique ou outras pagam os seus direitos. Mas já há plataformas que oferecem serviços de streaming, certo? E essas plataformas, hoje em dia, não têm nenhum fisco, não pagam nenhum direito, porque não existe nenhum vínculo do Estado para com essas plataformas. Daí este licenciamento e esta certificação. Exatamente. Nós não fazemos a certificação, fazemos o registro e o licenciamento. No ato do registro, nós não cobramos, o Estado não cobra nenhuma taxa, é um exercício livre, o cidadão registra a sua plataforma e tem 6 meses, que é a duração do certificado do registro, e neste período nós fazemos questão de fazer o acompanhamento e ele deve se conformar com aquilo que consta junto ao regulamento 59/2023, de 27 de setembro, que está lá plasmado alguns aspectos relacionados com a proteção, né, a segurança cibernética e outros aspectos técnicos que ele deve cumprir. Porque, de fato, o governo, ao proceder ao licenciamento, pretendemos, acima de tudo, não olhando a perspectiva de coleta de receitas. Olhamos na perspectiva de proteção do cidadão. Porque, hoje em dia, o que tem havido é que todas as plataformas, boa parte delas, têm a tendência de coletar os dados do cidadão. E não. O governo tem a sua obrigação de explicar ou trazer regras de como é que esses dados do cidadão devem ser guardados. E em caso de de prevaricão dessas regras criadas, termos a possibilidade de saber onde encontrar essa entidade para poder responsabilizar e, acima de tudo, dar-nos o espaço para nós podermos fiscalizar. Porque já conhecemos essa entidade que está a operar esta e aquela plataforma digital. Portanto, engenheiro Laís Bucavel, ele que é o diretor da Divisão de Licenciamento e Certificação Digital no Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, nosso convidado aqui. Ora, esta monitoria será feita, portanto, pelo INTIC. De que forma? A componente de monitoria e fiscalização iremos realizar de duas formas. Uma delas, o INTIC poderá agir diretamente para aquelas operadoras de plataformas digitais que a sua atividade não tem outras entidades reguladoras sobre ela. Mas, por exemplo, olhando para a área da saúde, um operador de uma farmácia digital, por exemplo, ou uma clínica digital, aí nós, para podermos fazer a fiscalização dessa entidade, devido
A área em si, que é bastante especializada, aí temos que trabalhar com o regulador sobre desta área e realizamos uma fiscalização conjunta. Falo desta, assim como podia falar de uma outra área, como a área de área financeira e outras tantas, que de fato requerem a aproximação dessa entidade acompanhada de um outro regulador especializado. Falaríamos, neste caso, de uma fiscalização, de um acompanhamento global. Exatamente, porque nós iríamos olhar aqueles aspectos relacionados com tecnologia, não é? Aspectos relacionados com a proteção de dados, com aspectos relacionados, por exemplo, com a segurança cibernética. Mas há outros elementos que é da própria área em que ele opera, nesse caso, digamos, da área da saúde, a área financeira, uma outra em particular que requer um certo rigor. Portanto, cada setor é um caso. Exatamente. Tudo bem, Angelace, vamos terminar esta conversa, começando exatamente pelo início. Exato. Quando é que começa este procedimento do INTIC? O INTIC, o regulamento 59/2023, de 27 de outubro, entrou em vigor no dia 29 de dezembro de 2023. Mas neste período nós começamos a fazer o trabalho de registro de provedores intermediários de serviço eletrônico, uma vez que ainda não tinha sido definido alguns aspectos relacionados com a componente de pagamento de taxas, né? Principalmente para de licenciamento. Falamos da regulamentação da lei. Exatamente. Já tínhamos regulado a lei, não é? Mas faltava a componente, porque o próprio regulamento prevê que a definição das taxas é feita por duas entidades. A entidade que superintende a área de tecnologia acima de informação e a área que superintende a área financeira. Em 2025, no dia 28 de outubro de 2025, foi aprovada o decreto 5044, não é? Que é o decreto que faz a revisão pontual sobre o regulamento 59. É neste momento em que este regulamento já nos traz elementos que já complementam e faz algumas correções em relação ao regulamento 59 e no dia 1, entrou em vigor no dia 31 de janeiro, e nós, no dia 1 de janeiro, iniciamos o processo do licenciamento dos provedores de serviços eletrônicos e o operador de plataformas digitais. Só que, em simultâneo, ao longo deste período também fomos elaborar outros dois decretos, que é o decreto 71. O decreto 71 está relacionado aos centros de dados e o decreto 72, que está relacionado com computação em nuvem. E, neste momento, o 71 e o 72 entraram em vigor a partir de 1 de abril. De 1 de janeiro, começamos a licenciar os operadores de plataformas digitais e, no dia 1 de abril, iniciamos o licenciamento dos centros de dados e de computação em nuvem. É a razão porque nós tivemos mais ou menos, em termos do universo das entidades registradas, na ordem de 170 entidades registradas e à escala nacional. À escala nacional. E nacional e internacional. E 19 licenciadas. Quer dizer, estamos num processo progressivo, tendo em conta que já tínhamos iniciado o processo do registro, já desde 2024 para cá, e iniciamos o processo do licenciamento a partir deste ano de 2026 e, no entanto, já estamos em termos de tendência, mesmo em termos de projeções em relação ao nosso licenciamento, nós achamos que estamos num bom caminho. Realçar que o licenciamento não só se cinge a operadores nacionais, também a provedores internacionais que oferecem serviço ao cidadão moçambicano, devem sim estes proceder o seu licenciamento no país. Qual é o ponto de ligação para essas entidades para que este procedimento de facto aconteça? De princípio, o regulamento já traz na sua regulamentação em particular, diz que estes operadores devem ter uma representação em Moçambique. No entanto, é através dessa representação em Moçambique que nós entramos em contatos e procedemos os devidos efeitos para o licenciamento. Portanto, o INTIC tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado, temos. Tudo bem, então
Vamos encerrar esta conversa com o engenheiro Laís Mucavel, diretor da Divisão de Licenciamento e Certificação Digital no Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. São 7h13, hora de Moçambique. À segunda-feira temos também o olho forte sobre o desporto. Vamos ter aqui desporto, sim, e vamos continuar a ter Moçambique até às 8 horas. Vamos escalar a província de Nampula, onde as queimadas descontroladas influenciam na qualidade do meio ambiente, sobretudo no empobrecimento de solos nas zonas rurais. Já foi considerada uma das províncias do país com menos casos de ocorrência de queimadas descontroladas. O fenômeno voltou a ganhar espaço um pouco pelos 23 distritos da província, com impacto negativo na qualidade de solos, tornando a terra menos fértil para a prática da agricultura. É uma preocupação para a província, uma vez que nós vemos que esse fator está a crescer de forma exponencial a nível de toda a província de Nampula. Nampula já foi, na altura, reconhecida como província com menos queimadas, já que a menos queimada fazia no passado, até recebemos um prêmio, mas infelizmente nos últimos tempos temos visto um cenário muito diferente daquilo que nós já fomos. A Direção Provincial do Desenvolvimento Territorial e Ambiente trabalha junto às lideranças comunitárias no sentido de sensibilizar a população a abandonar a prática. Solicitar o engajamento de todos os líderes comunitários neste processo de sensibilização às comunidades para redução. Temos feito palestras quando nós nos dirigimos aos distritos e também pedimos aos nossos colegas a nível distrito para fazer a réplica desta informação, que não há necessidade das comunidades praticarem este ato de queimadas. A ocorrência de queimadas descontroladas em Nampula é observada, sobretudo, entre os meses de outubro e março de cada ano. Saímos de Nampula, no norte do país, para escalar a província de Manica. Manica, que elege mais de 130 delegados para a 11ª Reunião Nacional de Quadros da Frelimo, que vai decorrer em agosto próximo na cidade de Chimoio. Nenhum distrito está de fora. Estes são os 138 rostos da Frelimo em Manica que vão representar a província na reunião nacional número 11 de quadros que vai decorrer em agosto próximo na cidade de Chimoio. O chefe adjunto da Brigada Central da Frelimo de apoio político a Manica, Pedro Guilis, recomenda aos delegados eleitos e designados a assumir a responsabilidade de levar ideias e preocupações da população da província à reunião. A estes delegados endereçamos as nossas mais calorosas felicitações e exortamos-los a honrarem a confiança que lhes foi depositada, representando com dignidade, competência e sentido de missão a todos os quadros da nossa província de Manica. Guilich lembra os delegados que a Reunião Nacional de Quadros é um espaço privilegiado sobre os desafios do partido e do país na luta pela independência econômica. Estamos convictos de que a delegação da província de Manica dará um contributo valioso e fará a diferença qualitativa na 11ª Conferência Nacional de Quadros, levando consigo o espírito de unidade, trabalho, disciplina, vigilância e compromisso que caracterizou este importante encontro. Os representantes de Manica na reunião magna da Frelimo em agosto foram designados e eleitos na madrugada deste domingo, no decurso da 11ª Conferência Provincial do Partido, que decorreu na cidade capital de Manica. O jornalista Namani 3 garante que estão em curso as obras de construção da estrutura de suporte do principal palco da 11ª Reunião Nacional de Quadros da Frelimo, prevista para agosto próximo. Há sensivelmente 2 meses para o arranque da 11ª Reunião Nacional de Quadros, a Frelimo acelera os preparativos. No local escolhido para acomodar a reunião,
Homens e máquinas trabalham duro para a construção da estrutura de suporte da tenda que deverá ser montada nos próximos dias para acolher os debates. Já começamos com as obras de construção da base, onde vai se montar a tenda gigante que vai acolher acima de 2.000 delegados na tenda, pouco mais de 2.000 delegados na tenda, e os trabalhos já começaram de fundação e de movimentação dos solos para preparar a entrada e a saída dos participantes no local onde vai decorrer os eventos. Em simultâneo, o partido está também a fazer intervenções em alguns institutos de formação, onde parte dos participantes serão acomodados durante a reunião que serve de antecâmara do 13º Congresso da Frelimo. Temos intervenções no SBATA, que é o Centro de Formação, Instituto de Formação de Professores, o Instituto Agrário do Chimoio, o Centro de Formação de Estrada, o Instituto Politécnico Superior de Manica, o Lar Bagamoio. Iremos, de facto, usar esses sítios, não de forma gratuita, mas essas intervenções que o partido está a fazer é para, de facto, podermos usar esses sítios para alojar os nossos camaradas. E para reforçar a capacidade de alojamento, mais de 3.000 camas já estão reservadas em diferentes estabelecimentos hoteleiros. Já está-se a fazer o trabalho de pagamentos, pré-pagamentos dos quartos dos hotéis. Temos cerca de 3.200 camas já disponíveis. Este é o espaço onde está sendo preparado o principal palco da realização da 11ª Reunião Nacional de Quadros da Frelimo, com dimensões de aproximadamente 100 metros quadrados. Do outro lado, 2 salas com capacidade de 2.000 pessoas cada, para albergar serviços de apoio. As imagens são de Algi José, na Mani 3, em Chimoio. 7h20, hora de segunda-feira. O dia é 15, o mês é junho, o ano é 2026. Saímos então da reportagem de Namani 3 para recordar a previsão do estado do tempo para esta segunda-feira. A realização responde então com este anúncio do INAME. Aí está para Maputo, máxima prevista para hoje, 31 graus Celsius. Para Xaixai, 30. Qual a máxima prevista para Inhambane? 27 graus Celsius para Inhambane. Para esta segunda-feira, Beira conta com 28 graus Celsius. A máxima esperada em Chimoio, 24. Tete, no centro de Moçambique, 30 graus Celsius. Ainda no centro, para Climane, o INAME aponta a máxima de 29 graus Celsius. Para Nampula, 30. Máxima de 28 para Temba. E máxima de 22 graus Celsius para Lixinga. Informação do Instituto Nacional de Meteorologia. O Conselho Municipal da cidade de Maputo associa-se ao Mundial de Futebol edição 2026 e, desta forma, o Conselho Municipal decidiu atribuir o nome da segunda edição do torneio infantil-juvenil de Mundialito Maputo. A cerimônia de abertura do Mundialito Maputo teve lugar este sábado no Complexo Desportivo Alternor Pereira, localizado no campus principal da Universidade Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. Esperamos que seja um torneio bem disputado. Queremos formar jovens do futuro, homens do futuro, que possam continuar a construir esta nossa bela cidade, a cidade capital do país. O torneio envolve crianças e adolescentes nas categorias de sub-14 masculinos e sub-16 femininos. Nesta edição, a prova associa-se ao espírito do Campeonato do Mundo de 2026, razão pela qual adota a designação de Mundialito Maputo. A forma como que encontramos para os meninos também sentirem o cheirinho do Mundial dentro das 4 linhas. Em primeiro lugar, estudar para eu saber falar várias línguas também, jogar futebol também é bom. Espero ganharmos, espero que nos venhamos contra os clubes para nos aceitarem. A competição será disputada em 3 fases: bairros, distrital e cidade.
A final está prevista para o mês de novembro e deverá coincidir com as celebrações do Dia da Cidade de Maputo, assinalada a 10 de novembro. O atleta internacional, o jogador internacional moçambicano ao serviço do Sporting Clube de Portugal, Gianni Catamo, poderá ser embaixador do turismo a nível nacional. Ora, a iniciativa é do governo de Inhambane e tem como objetivo divulgar as potencialidades turísticas que o país detém no arquipélago de Bazaruto. Reporta os nossos colegas a partir de Inhambane. Gianni Catamo, jogador dos Mambas com uma carreira brilhante no Sporting Clube de Portugal, aterrou este domingo na cidade de Inhambane, acompanhado pela esposa a convite do governo provincial. O governador de Inhambane, Francisco Pagula, manifestou a intenção da estrela do futebol moçambicano assumir o papel de embaixador do turismo nacional. E através dele, através das suas páginas das redes sociais, certamente estará a fazer também a divulgação do destino Inhambane. Ele vive na Europa, certamente, e tem muitos seguidores na Europa e através dele são milhares de pessoas que vão passar a conhecer Inhambane. Para o astro leonino, o convite das autoridades governamentais pode ajudar na divulgação das potencialidades turísticas que o país tem, sobretudo em Inhambane. Estou de coração aberto para ajudar e fazer o que puder para ajudar o nosso país, o nosso turismo que na Europa, tanto a nível mundial, né, que conheçam a linda terra que nós temos cá. E eu também estou cá para comprovar isso e para usufruir o máximo. Estamos a fazer esse trabalho agora com o Gianni Catamo. Estamos também a identificar outras figuras nacionais que tenham alguma influência fora de portas, que é para elas também serem a cara daquilo que é o nosso turismo a nível da província de Inhambane. Durante a sua estadia na província de Inhambane, Gianni Catamo vai realizar algumas atividades de cariz sociais no arquipélago de Bazaruto. Isto é obra feita, obra por continuar a fazer. É usar as potências que Moçambique tem para projetar Moçambique em vários setores. Temos aqui Gianni Catamo, que é jogador de futebol, está a jogar no Sporting Clube de Portugal e vai levar o turismo moçambicano para o país e para o mundo. Esta é a tarefa de todos nós, de cada um, mas juntos fazemos crescer mais Moçambique. Voltamos dentro de pouco tempo. Vamos olhar o nosso amigo Sol, se já chegou ou não, e vamos cumprimentar a si, especialmente, e a todos aqueles que acompanham a televisão de Moçambique. O Bom Dia Moçambique. Até já. Bom dia. Aqui em Maputo já temos sol. Sim. Dia maravilhoso este e desejamos uma ótima segunda-feira, dia 15 de junho. Ora, estamos na quinzena da criança, no mês em que também vamos celebrar o Dia da Criança Africana, a 16 de junho, amanhã. E por este motivo, a festa é mesmo com as crianças. Por isso, o Presidente da República e a esposa, Geta Chapu, receberam ontem, no Palácio da Ponta Vermelha, receberam as crianças com quem conviveram. 1 de junho é o dia. Bim, 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 Papai Chapu já chegou. Vão aprender como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Presidente da República e a esposa no ambiente descontraído com crianças provenientes de vários pontos da região metropolitana do Grande Maputo. Quem vai tirar foto? Crianças, vamos ficar. Crianças, meninos na ponta da fogueira vão aprender. No cenário informal de domingo, no Palácio da Ponta Vermelha, residência oficial do chefe de Estado, Daniel Chapo e Geta Chapo receberam e confraternizaram com os petizes no contexto da quinzena da criança. Proteger a criança é responsabilidade de todos. A responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos encarregados da educação e a responsabilidade daqueles todos que cuidam a criança.
porque, como dizia o nosso saudoso presidente Samora Moisés Machel, a criança é uma flor que nunca murcha. E como estamos a ver aqui, estamos em alegria, com muita emoção, a comemorar o Dia Internacional da Criança, que aconteceu no dia 1, mas também porque depois da manhã é dia 16 de junho, Dia Internacional da Criança Africana. Por isso, Mamãe Guetta, a nossa mãe, resolveu que no domingo vamos abrir a Ponta Vermelha, a Casa dos Moçambicanos, para passarmos o dia no âmbito da comemoração da quinzena da criança com as crianças. Muito obrigada pela vossa presença, obrigada por ter vindo à nossa casa, que também é a vossa casa. Quero dizer que a Mamãe Guetta, Papai Chapo, nos ama muito, muito, mas muito mesmo. Não só a vocês, mas a todas as crianças do Moçambique. O chefe de Estado enaltece as instituições, pessoas singulares e a comunicação social pela proteção e promoção dos direitos da criança. Em todos os órgãos de informação públicos e privadas, pelo carinho que vocês têm pelas nossas crianças, pelas mensagens que transmitem às nossas crianças nos programas infantis, pelo amor e carinho que demonstram as nossas crianças e, sobretudo, pela forma como educam as nossas crianças, que é o nosso futuro. Dizer muito obrigado a tios e tias que cuidam das nossas crianças, nos infantários, nas escolas primárias, nas escolas pré-primárias e todos aqueles que, direto ou indiretamente, cuidam das nossas crianças em Moçambique. Muito obrigado. Os cânticos e poemas das crianças convidaram os presentes a uma profunda reflexão pela tônica e mensagens contidas. Pediam aos mais velhos maior atenção e respeito aos direitos das flores que nunca murcham. O dia 16 de junho traz uma lição muito sagrada. A voz de uma criança nunca deve ser calada. Hoje o estudo é direito. O livro é o nosso escudo, resistência e coragem, o orgulho das crianças que, no passado, lutaram pelos seus direitos e pela sua identidade. África, my roots, África, my pride, oh, África! O momento descontraído e de convívio dominical culminou com um almoço de confraternização entre o presidente, primeira-dama da República e a pequenata. A criança é, sem dúvida, a nossa fonte de inspiração. Continuamos a olhar então para esta criança que merece o nosso carinho e o nosso apoio. E é por isso que a Associação Raízes Fortes apoia crianças na província de Gaza. A informação foi avançada pela Associação Raízes Fortes durante uma visita a reclusas do estabelecimento penitenciário provincial de Gaza, na cidade de Xai-Xai. É sabido muito bem, quando uma mãe ou um pai fica preso, a criança tende de alguma forma a sofrer qualquer bullying por aí. Então precisamos, todavia, que a gente reabilite essas crianças para viver como uma criança normal. Conseguimos fazer levantamento de 21 crianças que estão numa situação desfavorecida. Segundo o porta-voz da associação, a assistência inclui a distribuição de bens essenciais, apoio educacional e acompanhamento psicossocial. Dentro deste ano mesmo, poderia já estar no centro de acolhimento. Por isso estamos a fazer levantamento desses dados, é para garantir mesmo o acolhimento dessas crianças, para garantir a educação deles. Para as detentas, o gesto demonstra que não foram esquecidas e dá-lhes forças para continuar a acreditar num futuro melhor dos seus petizes. Vai ser bastante muito bom para muitas mães solteiras que não têm maridos em casa. As crianças vão estar nas boas mãos até as mães terminarem as suas penas aqui na cadeia. Até certa idade, a reclusa querendo pode permanecer com o seu filho, com o seu dependente aqui, mas a partir de certa idade já não pode, tem que buscar algum familiar, tem que buscar alguém que se possa responsabilizar para dar continuidade com assistência à criança. Então, esta associação vem nos ajudar. Depois de Maputo, Gaza é a segunda província a beneficiar desta iniciativa levada a cabo pela Associação Raízes Fortes.
Abordemos saúde. Sim, saúde. Vamos falar de crianças que estão internadas na pediatria do Hospital Central da Beira. Com o objetivo de proporcionar um ambiente mais alegre e de esperança aos petizes no âmbito da quinzena da criança, uma congregação religiosa na Beira ofereceu alimentos e produtos de higiene às crianças internadas na pediatria do Hospital Central da Beira. We just wanted to celebrate the children. Giving is very, very important. Yeah. Even the Bible said, give and it shall be given unto you. This is the first time you're doing this? Yeah, actually, yes. This is the first time and we are doing it as a church. Yeah. We'll keep doing it as long as God help us. Obrigado. Mina kutujudari kudarishitemu anapiana descartáveis quem cabe levar uma ajudar na obrigado takuta. A iniciativa foi bem recebida pelos petizes, seus acompanhantes e pela equipa hospitalar. Dizer que é gratificante que tenhamos parceiros, sabendo que a vida hoje em dia não está assim tão fácil, receber uma ajuda desse tamanho. Que temos é pedir muito obrigada à Igreja Redimida pela ajuda. I pray that the Lord will heal every child here. We walk around and I saw the situation of the children, it's really touching. A pediatria do Hospital Central da Beira tem capacidade para 189 camas e acolhe atualmente cerca de 60 crianças internadas com diferentes patologias. Crianças internadas na pediatria do Hospital Central da Beira beneficiam de apoio. O Hospital Central da Beira registra uma média de 2 casos de acidente vascular cerebral por dia, uma preocupação para o setor da saúde e para a sociedade no geral. Acidente vascular cerebral, uma doença grave que pode provocar morte ou deixar sequelas na fala, mobilidade reduzida e perda de memória. Passou a ser uma das causas de internamento no Hospital Central da Beira, que atualmente atende uma média de 2 pacientes com AVC por dia. Nos primeiros 5 meses foram atendidos cerca de 97 casos de AVCs, em que a maior parte, cerca de 70 casos foram AVC isquêmico e 27 AVC hemorrágico, dos quais normalmente diariamente temos em média atendidos 2 pacientes diariamente com AVC nesse momento. E o mês de janeiro foi o mês que tivemos maior número de doentes, tivemos cerca de 97 doentes, 38 doentes só foram atendidos no mês de janeiro. Entre os principais sinais de alerta estão a fraqueza súbita de um dos lados do corpo, dificuldades em falar, perda de visão e dores de cabeça intensas. O diretor do Serviço de Urgência aponta alguns fatores de risco, mas comuns. Os principais fatores, um deles é a hipertensão. Além da hipertensão tem a diabetes mellitus, além de diabetes tem o sedentarismo, além do sedentarismo tem a idade avançada, mas esses fatores de risco muitas das vezes estão relacionados com o nosso estilo de vida. Normalmente estamos habituados aos hipertensos. Antigamente pensávamos que os hipertensos eram nossos pais, as pessoas mais velhas, mas agora encontramos jovens de seus 30, 40 anos já hipertensos. Face ao cenário, o Hospital Central da Beira reforça o apelo à população para a adoção de estilos de vida saudáveis, controle regular da pressão arterial e procura imediata de assistência médica ao surgirem os primeiros sintomas. Acima de 350 pacientes com distúrbios mentais e de comportamento foram internados no Serviço de Psiquiatria do Hospital Central da Beira. O diretor interino do Serviço de Psiquiatria do Hospital Central da Beira disse que o consumo excessivo de drogas é a maior causa que leva pessoas a serem internadas na maior unidade sanitária da região centro do país com distúrbios mentais. Neste 2026 nós já tivemos 358 pacientes internados, não é? E 40% desses eram de pacientes com perturbações mentais associadas ao uso de substâncias. E veja que
Desses 358 pacientes, esses não são pacientes novos, né? Grande parte desses pacientes são os mesmos pacientes que têm sido internados nos últimos anos, por causa da substância. Mas o que nos assusta também é o crescente número de pacientes que usam heroína. Outra substância que nos preocupa muito é a que é chamada vulgarmente de zombo. Afonso Fumo explica que a situação preocupa o Hospital Central da Beira, sobretudo pelo facto de não existir uma unidade psiquiátrica especializada, senão uma enfermaria para o atendimento dos pacientes com perturbações mentais. Nossa enfermaria é um lugar fechado, não é? Nós não temos possibilidades de colocar o paciente, por exemplo, num quintal, onde eles devem apanhar ar, onde eles devem apanhar raios solares, de uma forma segura. Para um hospital psiquiátrico, o paciente ficaria mais tempo numa unidade sanitária, onde, com muita calma, atividades do ponto de vista sociais seriam desenvolvidas, como, por exemplo, encontrar os seus familiares, ou, depois de encontrar os seus familiares, fazer um engajamento para que eles consigam perceber do que o seu familiar padece, para aqueles que possam receber o seu familiar. Fumo alerta para a necessidade de reforço dos serviços de saúde mental e de ações de prevenção, sobretudo entre os jovens. Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, apreendeu nos armazéns de uma empresa privada no Aeroporto Internacional de Maputo, apreendeu cerca de 4 toneladas de fentanil, uma droga sintética perigosa com alto risco de morte e mais potente do que a heroína, a morfina e mesmo a cocaína. Das maiores apreensões de drogas realizadas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal nos últimos tempos. Cerca de 4 toneladas de fentanil, uma droga sintética perigosa com alto risco de morte e mais potente do que a heroína, a morfina e a cocaína foram apreendidas nos armazéns de uma empresa privada no Aeroporto Internacional de Maputo na última sexta-feira. Trata-se de uma das maiores apreensões dos últimos tempos. A referida droga encontrava-se acondicionada em 50 caixas, contendo 30 pacotes com o peso de 2,2 kg, totalizando 1.500 pacotes, que, submetida a um exame de química forense no Laboratório de Criminalística do Cernic, concluiu-se que se trata de droga sintética com a composição de Benadryl e fentanil. Um cidadão nacional e um nigeriano suspeitos de envolvimento no caso estão detidos. Detido um cidadão nacional e da sua audição sumária, o mesmo referiu que o destinatário e proprietário da droga é um cidadão de nacionalidade nigeriana, tendo sido também detido esta manhã. O Cernic garante estar a aprofundar as investigações para desmantelar esta rede internacional de tráfico de drogas. O Cernic, de forma proativa e através das suas fontes, havia tomado conhecimento da vinda desta droga com indicações de que a mesma seria proveniente do Brasil. Com destino a Maputo, do monitoramento efetuado, apurou-se que a droga foi expedida da Índia para o Maputo com trânsito em Doha, tendo chegado no dia 7 do corrente mês. Da vigilância operativa posicionada no aeroporto para a detenção dos indivíduos que viriam levantá-la, constatou-se que os mesmos desencadearam mecanismos de recrutar funcionários das alfândegas para o seu levantamento. Os suspeitos serão encaminhados a outros trâmites legais para o esclarecimento do caso, identificação de outros membros envolvidos e aplicação das respectivas sanções. Temos imagens do exterior, neste caso da província de Maputo, dando conta que a população de Mavoko, em Mulotana, bloqueou a rua principal e as vias alternativas. Os moradores reivindicam o agravamento ilegal no transporte de passageiros, do preço, portanto, e também reivindicam o encurtamento de rota. Esta é uma informação
que vamos acompanhar ao longo dos nossos serviços de informação, aqui na televisão de Moçambique. Agora, a nível internacional, são em construção novas unidades de isolamento na República Democrática do Congo, numa tentativa de reforçar a resposta ao surto de ébola. Segundo a OMS, a capacidade atual de internamento é insuficiente face ao aumento de casos e à dispersão geográfica da ébola. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que o surto de ébola na República Democrática do Congo continua a expandir-se no nordeste do país, exigindo uma resposta mais robusta das autoridades sanitárias. Neste contexto, estão em construção novas unidades de isolamento destinadas a reforçar a capacidade de internamento e resposta à doença nas províncias afetadas. Segundo a OMS, novos casos continuam a ser identificados quase diariamente nas províncias de Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul, o que indica uma disseminação mais ampla do que a inicialmente estimada. A organização refere que a elevada mobilidade populacional tem contribuído para a propagação do vírus, aumentando os desafios no controlo do surto. A OMS alerta ainda que a atual capacidade de camas de isolamento é insuficiente, defendendo a sua rápida expansão para responder à evolução da epidemia e melhorar o rastreamento de contactos. Ainda na arena internacional, milhares de pessoas saíram à rua ontem, domingo, em Genebra, na Suíça, em protesto contra políticas económicas e sociais das principais potências mundiais. A marcha reuniu organizações sociais, ativistas e movimentos cívicos que contestam decisões dos países mais industrializados do mundo. Entre as principais preocupações estão o agravamento das desigualdades globais, as políticas migratórias, o aumento do custo de vida e a resposta às mudanças climáticas. A cimeira do G7, que arranca hoje em França, vai reunir líderes das principais potências mundiais com vista a discutir a economia global, a segurança internacional e o clima. Voltamos ao país. Milhares de pessoas oriundas de vários pontos do país e do estrangeiro acorreram sábado passado à festa da celebração dos 62 anos da Vila de Muamba, na província de Maputo. Osvaldo Madeda reporta. O aniversário da Vila de Muamba foi assinalado a 1 de junho de 2026, mas a festa propriamente dita teve lugar este sábado e foi marcada por diversas atividades com destaque para a feira mista, na qual foram divulgadas as potencialidades do distrito. O mais importante é nós podermos aproveitar este momento para fazermos dinheiro. Fazer dinheiro com a nossa mamã que está a vender o seu frango, fazer dinheiro com a nossa mamã que está a vender a sua banana, fazer dinheiro com todos nós que estamos aqui envolvidos e ao mesmo tempo mostrarmos que Moçambique tem um futuro brilhante, mas ao mesmo tempo depende da capacidade de todos nós de combinarmos saberes. É uma oportunidade da população do distrito partilhar aquilo que tem e sabe fazer com outras pessoas provenientes de vários locais. Já no período da noite, cor, luz e música deram brilho à festa dos 62 anos da Vila de Muamba. No palco desfilaram várias estrelas da música internacional e moçambicana que cantaram e encantaram o público que lotou por completo o campo do clube local. Aqui estamos tentando evidenciar aquilo que chama a coesão e união da população. Estamos aqui a testemunhar uma festa que une a todos de Muamba e não só. Não perderam não beber um amigo dele. É a primeira vez, não sabia como era Muamba, não sabia como era a vila. É um espetáculo. Eu estou muito feliz por estar aqui. Queremos colher essa experiência. Queremos também colher a experiência de como é que Muamba conquista os mercados internos e externos. Queremos também colher essa experiência de realizar esta grande festa. Parabéns de Muamba neste festival. Queremos que volte a repetir por muitos longos anos. Estamos aqui a realizar a festa com cantores moçambicanos, que é a nossa realidade. Parabéns, nunca vimos coisa igual.
Depois da celebração do aniversário, Muamba prepara-se para, em setembro, voltar a estar no centro das atenções com o Festival de Carne Caprina, denominado Moafest. Moçambique, a festa de Muamba, Moçambique tem tudo para dar certo. Preciso é trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Cada moçambicano, a coletividade deve trabalhar para melhorar Moçambique em todos os aspectos. Artistas nacionais e internacionais destacam que a empatia, união e solidariedade interna entre os moçambicanos na recuperação pós-cheias na província de Gaza é uma realidade. General Música, Macase e também arte fazem parte dos artistas internacionais que se juntaram aos músicos Mr. Chiqueto, Liloca, Nelson Tivani e outros no espetáculo solidário As Vítimas das Cheias em Gaza. Também me sinto parte das pessoas que estão a entregar tudo para mostrar a parte solidária como artista. Foi um momento muito triste, de muita angústia, de pouca fé e hoje estamos aqui a dizer Xai, vamos levantar, vamos nos reerguer, vamos sim continuar esse povo alegre e feliz. Kumbe kusaka hina nseketelo wa hina ku va hi suka tikweni ra Joni hi ku va hi hanyisana swin'we loko swilo swi yima hinkwaswo na hina swa hi khumba tanihi tikampi. Os artistas cantaram, dançaram e o público em Xai vibrou e mostrou que o drama das cheias e inundações faz parte do passado. Eles merecem porquê? Porque eles são os nossos fãs. Quem somos nós para não apoiar? Esta é uma oportunidade para mostrarmos às pessoas que precisamos de continuar a viver. É a altura agora de pensar em mudar para fixar residência em zonas altas. O espetáculo solidário As Vítimas das Cheias e Inundações em Gaza iniciou por volta das 21 horas do sábado e só terminou por volta das 9 horas deste domingo. Festa também, para além de Muamba, na província de Maputo, festa na província de Gaza. Agora vamos à cidade da Beira, à celebração dos 91 anos de idade da avó Isabel Chilaula. Qual é o recado que a avó deixa para nós? A emoção tomou conta dos familiares e crentes do Ministério Evangélico Trombeta do Apocalipse na Manga Vila Massane, cidade da Beira, onde a anciã Isabel Chilaula foi surpreendida com um momento de festa em comemoração dos 91 anos de idade. O corte de bolo não faltou. Visivelmente emocionada, a avó Isabel partilhou a sua imensa alegria. Ela diz que está muito feliz. Não sabia que iria haver um dia como este perante os meus filhos. Mas se estou com eles, então dou muita graça a Deus. Presente, eu somente preparei uma flor, que aquela flor vai dizer tudo, porque estou sem palavra. Realmente, o meu pai, ele esteve por muito tempo na África do Sul. Quem me fez crescer é própria ela mesmo. Por causa de ser no distrito, houve muita desgraça, que quase parava de ir à escola. Mas ela até vendia as suas próprias capulanas e batalhava de tudo. Até estou ficando emocionado. Então, ela é uma heroína para mim. Natural da Machixe, província de Inhambane, a anciã que teve 9 filhos, 2 dos quais em vida, 17 netos e 9 bisnetos. A sua história de vida é profundamente marcada pela igreja, onde serviu durante 4 décadas, deixando um legado de ensinamentos voltados à fé, disciplina e amor ao próximo. Grande conselho é só se fixar em Deus.
colocar a confiança em Deus. Eu sou exemplo, toda a minha vida me dediquei em Deus, não é? Eu servi a Deus e eu apelo à juventude para também colocar a sua confiança a Deus. Eu amo a minha mãe. Ela estava no distrito, eu cá. Então, esta distância me incomodava. Razão pela qual eu criei todas as condições de lhe tirar de lá para cá. Ela vive comigo. Toda a infância estive sempre com ela. E, na verdade, sou o que sou hoje, em parte graças a ela, graças aos ensinamentos dela. A festa terminou num clima de emoção e gratidão, celebrando não apenas o aniversário de uma mulher que alcança um marco histórico, mas também a importância do cuidado, da fé e da convivência na construção de uma vida longa e plena. Festa também em Tete, 50 anos de casamento. O casal é Crispin Matches, a história contada por Amarildo Romão. 2026 histórico para este casal Matches. 50 anos de matrimónio, contraíram nos seus 23, 25 anos de idade. Este último é o noivo que ontem jurou fidelidade e que hoje renova o mesmo desejo na esposa e na família. A esposa está com 71 anos de idade e o marido 73 primaveras. Casamento duradouro, a mesma confiança, a mesma paixão, o mesmo espírito de solidariedade como uma receita na família. A nossa experiência ao longo dos 50 anos mostrou que surgem momentos bons, momentos difíceis. Isto precisa, para se ultrapassar, necessita de conversa. Diálogo, necessita de paciência, necessita de compreensão. Nesta relação para o mundo vieram 4 filhos, um rapaz e 3 mulheres, 12 netos, um exemplo, um orgulho na família. Eu saio da minha casa, não é? Da minha família, meu marido saiu da família dele, cada qual com seus hábitos, da sua família. E nós nos juntamos para unirmos-nos, fazermos uma única família. Então, nessa altura, para você se habituar a essa união, não é fácil. Então, é aquilo que eu digo, você tem que ter muita paciência. Tendo paciência, vamos conseguir superar. Testemunhamos e corroboramos com os depoimentos que foram feitos por eles sobre a questão da paciência, sobre a questão do diálogo, sobre a questão de nunca termos testemunhado nem sequer uma vez uma discussão dos nossos pais. São anos de um percurso matrimonial que serve de um exemplo para a juventude. Um período desafiante onde a moral é às vezes uma miragem. Obra iniciada, obra feita, obra continuada. Parabéns, casal Matches. E agora a informação cambial do Standard Bank. A compra do rand está hoje a 3,87 e a venda 3,95. O dólar 63,25 a compra, a venda 64,52. O euro 73,14 a compra, a venda 74,60. Esta, portanto, fica a informação para fechar o nosso encontro com o país e com o mundo. Nós agradecemos a sua preferência. Estamos aqui todos os dias, durante 2 horas, para olhar Moçambique. Estamos aqui para retratar o nosso país. Mais uma vez, obrigado pela preferência. Voltamos amanhã, a partir das 6, aqui na televisão de Moçambique, no Bom Dia Moçambique. Até amanhã.